que você precisa saber sobre o gerenciamento de riscos psicossociais. Eu convido agora o nosso presidente, Marcos Passari, para dar as boas-vindas e, na sequência, a gente já convida a nossa palestrante. Boa tarde, né? Agradeço aí a participação de todos, em especial os lojistas, né? Eu, na qualidade de lojista também, eu acho que o tema é bem válido para a gente entender o que deve ser feito, até porque já começou a questão da fiscalização, né? Das sanções, enfim. Então, é normal, né? O governo sempre busca ali, através da empresa, né? Repassar um pouco dessa responsabilidade agora a questão do psicossocial, né? Então, aproveitar a palestra, a nossa profissional convidada, para vocês compreenderem aí o que realmente a empresa precisa fazer, né, para estar adequada aí com as normas. Muito obrigado a todos e bom proveito aí da palestra. Eu vou ler aqui rapidamente o currículo da nossa palestrante, né? Convidada, a doutora Laide Bruno. Ela é graduada em Psicologia, Direito e Serviço Social, pós-graduada em Gestão de Negócios, pós-graduada em Direito do Trabalho e pós-graduada em Processo do Trabalho, doutoranda em Direito do Trabalho. Tem experiência em gestão de pessoas, em saúde mental, segurança e saúde do trabalho, né? Há mais de 20 anos. Professora, escritora, autora de diversos livros que ela vai estar passando para os senhores. Então, um excelente currículo, né? Não tenha dúvidas, né, pessoal? Vamos aproveitar aí o máximo possível a nossa convidada, o tempo que ela está dispondo aí para a associação. Fica à vontade. Ela mandou aqui? Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Eu quero agradecer e parabenizar o senhor Marcos Passari, o presidente da associação. Vocês estão, eu posso dizer que vocês estão à frente, né, com a iniciativa de estar informando os associados, e agradecer também a Valquíria pelo convite. É um prazer muito grande estar com vocês, falar um pouco deste trabalho que eu já venho desenvolvendo, dos desafios que nós estamos enfrentando nesse novo momento. Nós vamos compartilhar, nossa colega vai compartilhar algumas informações que eu trouxe, e vocês, só um momento, pessoal, nós estamos só com uma dificuldade de tecnologia. Todos estão vendo agora? Como que está? Ok. Tá ok? Estão vendo? Ok. Ela já me apresentou. Não está passando. Não está passando? Peraí. Foi, né? Aqui, tá. Eu tenho algumas obras, inclusive Burnout foi a última lançada no mês passado, né? Uma forma de contribuir com o meu conhecimento para a sociedade. Então, pode passar. Aqui algumas atividades que eu desenvolvo, né? Trabalho como o Marcos falou, há mais de 20 anos nessa área de RH, gestão de estresse, gestão de pessoas. Já faço avaliação de riscos psicossociais bem antes da portaria. E aí, pessoal, comecemos pelo começo. O que é a NR1? Né? Todo mundo fala, a NR1, algumas pessoas acham que ela é nova. Não, na realidade, a NR1 é a primeira norma, ela foi editada em 1978, é a norma mãe, ela traz todas as disposições gerais, campo de aplicação, todos os termos, todas as definições, né? Traz, de certa forma, todas as diretrizes para nós
empresa, fazermos este gerenciamento dos riscos ocupacionais, trazendo, inclusive, as medidas de prevenção. Tudo vinha tranquilamente no sentido de que nós já tínhamos um know-how na questão de fazer o gerenciamento dos riscos físicos, dos riscos químicos, dos riscos biológicos, dos riscos econômicos e riscos de acidente. Aí veio a portaria 1419 e trouxe essa mudança. Ela inseriu nessa obrigatoriedade do gerenciamento de riscos ocupacionais um gerenciamento do risco psicossocial, né? Então, essa foi a grande mudança que essa portaria trouxe. Na realidade, a portaria ela já abarcava essa obrigatoriedade, porque ela já dizia assim, antes da portaria, a empresa, o empresário é obrigado a gerenciar todos os riscos ocupacionais. Então, ela estava implícita no termo todos os riscos. Agora, com a portaria 1419, ela tornou, o termo se tornou explícito, né? Porque colocou uma vírgula lá em ergonômicos e inseriu, incluindo os fatores de riscos psicossociais, incluindo os agentes psicossociais, né? Então, essa foi a grande mudança. E agora, aonde que nós vamos? O que que nós vamos fazer? À esquerda tem o GRO. Quando a gente fala de GRO, a gente precisa pensar nos macros processos desse gerenciamento, que é a identificação dos riscos, a avaliação dos perigos e o controle desses riscos. Trazendo para a prática, nós temos os documentos, nós temos o PGR, né? Dentro do PGR, tem 2 documentos básicos, que é o inventário de riscos e o plano de ação. Quando nós fazemos o inventário de risco, que é aquele primeiro contato com a realidade, né? Que é aquele levantamento preliminar dos riscos, lá eu já fazia este levantamento. Só que agora, com a mudança, e antes era obrigatório fazer a AET, a análise ergonômica do trabalho, em algumas situações. Com a mudança, nós temos que a obrigatoriedade de fazer a AEP, que é essa análise ergonômica preliminar. Você já fazia o levantamento de riscos, agora eu trouxe a análise ergonômica preliminar como obrigatória e dentro da análise ergonômica preliminar, a avaliação dos riscos psicossociais. Dona Laide, até hoje, a empresa, o profissional, meu técnico de segurança, fazia uma análise ergonômica, fazia uma análise preliminar, o levantamento de risco? Fazia. Só que agora ele está fazendo a análise ergonômica preliminar nos termos da NR17, mas ele já fazia. Então, o que foi inserido? A avaliação dos fatores de risco psicossocial. Então, quem já tem o PGR vai fazer essa... mas o meu PGR vence em setembro, não tem problema. Ele pode fazer agora, ele pode fazer antecipadamente a atualização do PGR, contratar um profissional para fazer essa análise dos riscos psicossociais, desses fatores de riscos psicossociais, e fazer essa inserção, fazer essa adequação do PGR, inserir no PGR. Onde eu vou inserir? Lá na parte da metodologia, lá na parte do inventário de riscos, lá na parte do resultado, lá na parte do plano de ação. Então, eu já fazia avaliação dos riscos químicos, físicos, biológicos, ergonômicos, de acidente. Agora, eu vou abrir uma outra janela, onde eu vou inserir risco psicossocial, ou fator de risco psicossocial. Aí, muitas pessoas falam assim, nossa, e agora? Veio do nada, né? E o governo lançou
editou essa portaria do nada. Não, gente, não é do nada. Nós tivemos no ano passado 546 mil trabalhadores afastados por adoecimento mental. Nós vivenciamos uma crise de saúde mental. Nós somos o segundo país do mundo, perdendo somente para o Japão em número de diagnósticos de burnout. Nós temos transtornos mentais como terceira causa de afastamento do trabalho no Brasil. Então, como o nosso colega Marcos falou, a empresa, de certa forma, né, é obrigada a contribuir para que esses números sejam reduzidos, para que nós estanquemos esta ordem crescente de afastamento, porque em 2025, 2024 foram 472 mil, 2025, 546 mil. Então, nós estamos vendo que está numa crescente. E quer nós queiramos ou não, mas o trabalhador, as pessoas estão fragilizadas pós-pandemia, né? O índice, o aumento da crise da saúde mental tem relação com a pandemia, sim, mas isso acaba caindo na empresa. Opa, a empresa vai ser responsável? Não. Ela vai cuidar das condições de trabalho, dos fatores ambientais, para que esta pessoa que, de repente, pode estar fragilizada ou não, não venha a adoecer. Eu, Alaide, como profissional da área de direito e da área da psicologia, venho desenvolvendo esse trabalho, eu não tenho dúvida. A avaliação dos fatores de riscos psicossociais, ela vai trazer a médio e longo prazo segurança jurídica para as empresas. Uma coisa que eu gostaria, eu nunca faço nenhuma palestra, nem falo sobre NR1 sem a gente falar de saúde mental. Por quê? Nós precisamos, uma das primeiras coisas que a gente precisa falar quando fala de NR1, quando fala de saúde mental, é que eu trago sempre o conceito da Organização Mundial de Saúde, que no próprio conceito de saúde mental, nós temos lá, ó, a capacidade de lidar com o estresse cotidiano. O que é saúde mental? É a nossa capacidade de desenvolver nossas habilidades, de lidar com o estresse cotidiano, de trabalhar produtivamente e de contribuir para a sociedade. O que você está querendo dizer com isso, Alaide? Eu estou querendo dizer que nós precisamos entender que existe estresse em todas as áreas que nós vivenciamos. Existe estresse na família, existe estresse na escola, existe estresse nas relações afetivas, existe estresse no trabalho. Para a gente não ficar pensando agora que todo o estresse da nossa vida será do trabalho. E aí, quando fala em risco psicossocial, outro conceito que precisa ficar bem claro para vocês que devem estar se perguntando. O que significa? Da onde que vem? O risco físico, por exemplo. Ele pode vir da alta temperatura. Uma câmara resfriada, por exemplo, ela traz um agente físico, né? Um risco físico. Um forno, por exemplo, de açapão, é um agente físico, o calor. E o risco psicossocial, qual é o agente? É a concepção, a organização e a gestão do trabalho. Traduzindo isso em miúdos, é a forma como o trabalho está organizado, a forma como esse trabalho está sendo gerido, qual é o estilo de gestão e qual é o contexto no qual este trabalho é desenvolvido. Então, nós precisamos pensar em organização do trabalho, gestão do trabalho e contexto do trabalho. Então, quando nós falamos de riscos psicossociais relacionados ao trabalho, nós estamos falando de fatores do ambiente de trabalho. Nós não vamos avaliar a condição mental do trabalhador, não. Nós vamos avaliar naquele ambiente, tem algum fator ou não que pode gerar o adoecimento ou pode potencializar, de repente, um estresse que a pessoa tem.
E quando a gente fala de risco psicossocial, qual é a nossa grande dificuldade? É que nós estamos no campo da saúde mental. E quando a gente fala no campo da saúde mental, eu não consigo medir com um aparelho, como, por exemplo, a luminosidade. Eu meço a luminosidade, coloco os dados no PGR, daqui 2 anos, quando eu for atualizar o PGR, se não houve mudança, está lá a luminosidade. E pessoas, eu posso fazer a avaliação dos riscos hoje, e daqui 3 meses eu vou mudar o meu estilo de gestão, eu vou fazer uma grande mudança na minha empresa, e isso poderá gerar estresse, poderá gerar um risco. Então, nós aprendemos a gerenciar os riscos ocupacionais de forma estática, não é? E por isso mesmo os documentos ficavam muitas vezes na gaveta. E agora nós precisamos pensar num aprendizado de fazer essa gestão de forma dinâmica. Por quê? Quando se trata de pessoas, né, não existe um ambiente que ele vai estar estático durante 1 ano ou durante 2 anos. Aí vocês vão falar assim, dona Laíde, então agora eu vou ter que aplicar a avaliação, fazer essa avaliação o tempo inteiro, todo mês? Eu falo, não. Você é empresário, você é RH, você é gestor, precisa estar de olho naquele ambiente, de estar de olho naqueles fatores para ver, opa, gerou um desequilíbrio, contratei um novo líder, mas ele está com dificuldade com a equipe, o comportamento dele não é coerente com a cultura da empresa, do nosso jeito de ser. Vai gerar um estresse? Vai. Eu vou precisar aplicar avaliação? Não. Opa, eu já vou atuar antes de acontecer. Eu vou fazer um acompanhamento com aquele líder, um acompanhamento com aquela equipe, vou fazer o one-on-one com esse líder, chamar para orientar como são os nossos valores, nosso jeito de ser, pronto, resolveu. Não precisa aplicar de novo, uma avaliação de risco psicossocial. Nós precisamos ter um olhar diferente para as relações de trabalho e para a forma como o trabalho está organizado hoje no nosso ambiente de trabalho. Nós estamos em novo cenário, com novos aprendizados, não tem como nós ficarmos aleijados deste processo. Hoje é um dia histórico, hoje eu digo que é um marco na história da proteção à saúde do trabalhador nas relações de trabalho. E aí eu trago algumas dicas, né, com base na experiência, nas atividades que eu já estou desenvolvendo. Uma delas é a mudança de cultura que eu já falei. Nós precisamos entender isso como um processo dinâmico. Entender também que a avaliação de fatores do ambiente de trabalho lá da NR1 é diferente da avaliação de psicossocial lá da NR35. A avaliação psicossocial da NR35 trabalha em altura mais de 10 metros. A psicóloga ou o médico vai avaliar a condição mental, as características daquela pessoa para saber se ele vai, acima de 10 metros, ele vai conseguir desenvolver o trabalho sem gerar um estresse muito alto. Quando eu falo de avaliação da NR1, avaliação psicossocial da NR1, são fatores de trabalho que eu vou elencar alguns daqui a pouco para vocês. Outro, quem pode fazer? Meu técnico de segurança pode? Pode ser um psicólogo? Pode. Pode ser a empresa que faz já o meu PGR? Pode, desde que ele conheça as ferramentas, tenha domínio dos conceitos, saiba aplicar, tenha método, tenha metodologia
para desenvolver esse trabalho. Por quê? Existe um passo a passo. Eu não posso, eu vou aplicar o questionário sem falar do que se trata, ou eu vou. Então, existe um passo a passo. Então, é uma pessoa que ela precisa ter um conhecimento específico, domínio de ferramentas, domínio de conceito, principalmente. A gente vê hoje pessoas que não conseguem diferenciar o que é um perigo, fator de risco, de um risco. Aplica o questionário e diz assim, eu estou levantando os riscos. Não está levantando risco, está identificando perigos. Eu só posso dizer que tem um risco depois que eu calculei a severidade, que eu calculei a probabilidade, calculei a severidade, usei a matriz de risco, identifiquei, aí eu vou dizer que naquele setor ou naquela empresa existe o risco A, B ou C. Outra coisa, quem deve participar? Algumas pessoas estão orientando 10% do quadro de funcionários, 20%, não. Todos os funcionários, independente do cargo, independente do nível hierárquico, são convidadas a participar. Eu fiz agora de uma empresa, semana passada, até o diretor participou. E eu quero dar os parabéns, porque a gente fica muito orgulhoso, né? Muito orgulhosa. Então, gente, todas as pessoas, eu vim ensinando, a pessoa estava afastada, acabou de voltar, não precisa participar, precisa. Todos, por quê? Um dos princípios fundamentais de todo o ordenamento jurídico nacional, de todas as normativas internacionais, é a participação do trabalhador. E quando a gente fala de risco psicossocial, nós estamos falando da percepção que eu tenho em relação a determinado fator, que é diferente para mim, diferente para outro colega, diferente para outro colega, diferente para outro colega. Quando se trata de risco psicossocial, ninguém representa ninguém. A minha percepção não representa a percepção de colega nenhum. Outra coisa, que é onde a gente está tendo mais dificuldade. E eu, assim, peço para vocês, até para que o processo seja tranquilo e que tenha resultados efetivos, até porque eu já fui procurada que em algumas empresas os funcionários não querem responder. Por quê? Porque já passaram por experiências de pesquisas anteriores, não de NR1, pesquisas outras, e que falaram que tinha sigilo. E quando vê, os funcionários eram interpelados pelo líder falando, você escreveu isso, você colocou aquilo. Ou seja, as relações não são relações de confiança. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que o sigilo é fundamental para que os funcionários sintam confiança e que a gente pode fazer esse processo ao longo dos anos, porque a partir de agora, no mínimo, anualmente, nós precisamos fazer essa avaliação, nós precisaremos fazer essa avaliação. E aí, o funcionário precisa saber disso, e se o processo é tranquilo, mantém o sigilo, não houve, né, uma utilização indevida do instrumento, os funcionários, quando forem chamados nos próximos anos para participar, eles vão fazer questão de participar. Na empresa que eu trabalhava recentemente, quando chama para fazer uma pesquisa de clima, quando chama para fazer qualquer pesquisa, os funcionários participam assim, de 80% acima, porque existe uma relação de confiança. Eu falei em pesquisa de clima e no outro slide eu esqueci. Algumas pessoas estão fazendo pesquisa de clima e acham que a pesquisa de clima mede os riscos psicossociais, identifica perigos. Não, não é. Ela pode medir indicadores que nós colocamos no plano de ação. Ela é excelente para isso, mas para identificar perigos e avaliar riscos não vale. Periodicidade, nós já falamos, né? Eu oriento pelo menos uma vez ao ano, e aí teve uma pergunta que me fazem muito. O meu funcionário tem uma empresa
que presta esse serviço para mim, eu envio o meu funcionário lá e quando ele for fazer o exame periódico, ele já vai fazer essa avaliação de fator de risco psicossocial. Está valendo? Não, não está valendo. Por quê? Essa avaliação, embora os funcionários preencham, respondam o questionário, o instrumento de forma individual, o resultado é coletivo. Se eu fizer isso, eu estarei trabalhando de forma individual, eu estarei avaliando o funcionário. E quando se trata de NR1, não é o funcionário que eu vou avaliar, são os fatores do ambiente de trabalho. Então, quais são os passos? Só para vocês terem uma noção. Eu identifico os perigos fazendo uma entrevista com o instrumento ou o próprio funcionário respondendo o instrumento. Aí o profissional vai avaliar, quando eu falo avaliar, calcular a probabilidade, a severidade. Aí o ponto 3, eu vou classificar para ver qual é o grau de risco. Aí eu vou usar também uma tabela para definir qual é a prioridade de ação. Eu tive o risco A, B, C e D. Qual é a prioridade? Qual eu vou trabalhar primeiro? Elabora o relatório. Aí o profissional elabora esse relatório, que é o relatório de avaliação desses fatores. Aí elabora o plano de ação. E esse plano de ação vai ser integrado lá no PGR, ele vai ser inserido lá no PGR, como eu expliquei lá inicialmente. E aí a empresa vai acompanhar aquelas ações no dia a dia para ver se realmente nós estamos tendo resultados com as ações que nós propusemos a fazer ou não. Epa, nós não tivemos. Vamos mudar, vamos melhorar, vamos fazer o ajuste. E aí a própria norma orienta a gente a usar o PDCA, né? E aí volta o ciclo novamente, identifica os perigos, por isso que fala que é contínuo, um processo contínuo e dinâmico, tá? Então é este o processo. Aqui eu trouxe para vocês a direita e a esquerda. À esquerda, eu estou reforçando de novo. A gente precisa trabalhar com os empregados que nem todo risco psicossocial está relacionado ao trabalho. Eu posso ter risco psicossocial relacionado ao ambiente familiar, relacionado à situação financeira, relacionada à exposição à violência, falta de acesso a condições básicas de higiene, de moradia. Então, existem riscos psicossociais em outras esferas da nossa vida. Vamos para a direita. Quando fala em trabalho, dona Laide, quais são os riscos? Demanda. Qual é a demanda que esse funcionário tem? Em termos de jornadas, em termos de ritmo, carga, metas. Minha empresa não trabalha com metas, ótimo. Minha jornada é de 8 horas, 7 horas e 20, ótimo. A carga não é uma sobrecarga, porque o quadro de funcionários foi dimensionado. Enfim, é essa demanda do dia a dia, a falta de autonomia, qual é a liberdade que o funcionário tem para desenvolver aquela atividade dele do dia a dia. Outro fator, apoio social, que é o apoio que a chefia dá para o funcionário. O funcionário tem uma alta demanda de trabalho, mas ele tem apoio dos colegas, ele tem apoio da chefia, vai equilibrar. Os instrumentos baseados na teoria de Karasek, eles trazem justamente isso. A demanda, onde há o risco, quando a demanda é alta e a autonomia é baixa. Se a demanda é alta e a autonomia é alta, nós temos o equilíbrio. Aí depois foi inserida a terceira dimensão: demanda, autonomia e apoio social. Alta demanda vai trazer sofrimento? Não, se ela tiver uma alta autonomia e tiver apoio social. Por que eu estou dizendo isso?
Não é porque tem uma alta demanda num setor ou numa determinada empresa que já vai ter o adoecimento e que já vai ter sofrimento e já vai gerar o adoecimento. Não existe uma relação de causa e efeito direto. Causa e efeito direto. Outro risco é a comunicação. Como está a comunicação na empresa? É uma comunicação de respeito? É uma comunicação violenta? Enfim, esta comunicação, se ela for violenta, ela pode gerar assédio, ela pode gerar discriminação. Aí sim, ela poderá gerar sofrimento? Aí poderá gerar adoecimento? Aí a gente diz que é um risco. Relacionamento, lembra lá no conceito da saúde? Relacionamento é um perigo. Pode se tornar um risco? Pode. Se nós estamos num ambiente de alta competitividade, baixo apoio social, as pessoas não se respeitam, aí eu poderei ter um risco psicossocial relacionado ao trabalho. Então, aqui à direita são os exemplos mais comuns que estão em todos os instrumentos que medem que identificam os perigos. Aqui eu só trouxe para vocês, eu desenvolvi um método com a minha experiência, né? Quem tiver interesse pode verificar no meu Insta, pode me acompanhar. E aqui eu trago os erros mais comuns até para vocês. Na hora de contratar ou na hora de conversar com a consultoria, estar atento a isso, porque isso pode gerar problemas com a fiscalização, poderá gerar problemas legais e até dor de cabeça para o empresário. Criar a própria ferramenta, não pode. Tem gente criando ferramenta de IA, são ferramentas validadas cientificamente. A HSET, Job Stress Scale, o ProArt, o COPSOP, enfim, são ferramentas validadas cientificamente. Aplicar essas ferramentas sem planejar e sem comunicar ao funcionário. O funcionário precisa entender que nós estamos falando de saúde mental, ele precisa entender o papel dele naquele contexto organizacional para ajudar a ter saúde mental ou doença mental. Não conhecer a ferramenta, não dominar conceitos, que eu já falei, e não ter um método adequado. Outro erro comum, que eu até comentei, fazer avaliação e focar a conclusão no percentual individual, que é aquele exemplo de enviar o funcionário lá na empresa onde ele faz o exame ocupacional para aplicar esse questionário nele. Não utilizar a matriz de risco, esse é um erro muito comum também. Focar no resultado individual, a falta de cuidados éticos. Gente, a questão do sigilo, ela é muito importante. Eu já vi profissionais dizerem assim, cuidado, tá? Agora é a hora do funcionário descer a lenha no líder. Não é esse o objetivo da avaliação de fator de risco psicossocial. Este instrumento, essa obrigatoriedade veio para reduzir conflitos e reduzir adoecimento. Eu não posso fazer um trabalho sem explicar às pessoas o que está acontecendo, sem explicar o porquê, sem ter esses cuidados éticos. E outro grande erro, eu fiz todo aquele ciclo, peguei o plano de ação e coloquei na gaveta. Quando a gente faz o plano de ação, é o início do gerenciamento praticamente, porque você vai ter aí 6 meses, que o plano pode ser feito de 6 meses, depois a gente faz a avaliação, ou ele pode ser feito de 1 ano. Então, eu tenho 1 ano ou 6 meses para ver se as ações que foram definidas realmente trouxeram resultado. E aí, uma pergunta que eu faço é, só para vocês entenderem, quando eu falo que vai ser uma segurança, eu falo isso baseado em 4 fatores, 4 motivos. Aí eu perguntei para uma contadora esses dias, o pequeno empresário,
Ele pergunta para o contador qual é o índice do FAP dele? Aí ela respondeu para mim, quase nunca eles sabem o que é isso. Eles perguntam sobre isso até porque não sabem. É o fator acidentário previdenciário. Se você tiver pessoas afastadas, aí tem vários indicadores para calcular, esse é um percentual que a empresa paga para previdência, né, sobre a folha de pagamento. Este percentual ele pode ser alterado para mais ou para menos, em meio até 2% na sua folha, na sua contribuição em cima da folha de pagamento. Então, o FAP aumenta se tiver afastamento, passivo trabalhista aumenta. Eu preciso citar também o tema 125 do TST, que foi um julgado do recurso de revista repetitivo sobre estabilidade provisória. Troca isso em miúdos. Durante o contrato de trabalho, o funcionário foi afastado, tem lá um atestado de 3 dias por adoecimento mental relacionado ao trabalho. Depois de sair da empresa, ele pode entrar com um processo e pode, inclusive, ser reintegrado na empresa ou a empresa arcar com todas como se diz, a condenação. E a outra coisa é a ação previdenciária, que está lá no artigo 120, a ação regressiva previdenciária, que está lá no artigo 120 da Lei 8.213. O que ela diz? O meu funcionário vai ficar afastado, aquele gasto que a Previdência teve com o afastamento dele, a Previdência pode entrar com um processo contra a empresa para reaver aquele custo que ela teve com o empresário, com o funcionário afastado. Aí eu pergunto, será mesmo que este gerenciamento dos fatores de riscos psicossociais, ele vai trazer custo ou a médio e longo prazo ele vai trazer segurança para o empresário? Porque se eu tenho uma avaliação bem feita e que ali constata que não tem risco, aí aparece um funcionário daquele setor onde foi feito todo um levantamento, identificou que não tem risco psicossocial e ele alega que adoeceu do trabalho, a empresa tem elementos para se defender numa possível ação. Então, eu digo que vai trazer segurança jurídica, sem dúvida, para as empresas. E aí, tá, o ano passado, a AGU cobra 36,5 milhões de empresas negligentes com a saúde e segurança do trabalhador, né? São ações regressivas. Resumindo, aí tem um outro dado que eu trouxe para finalizar e nós abrirmos para as perguntas. O funcionário feliz, esses estudos de Harvard, ele reduz o turnover em até 21%, assim como o alto índice de bem-estar e felicidade no trabalho representa menos 23% de absenteísmo e 16% a mais de produtividade. Então, nós temos dados científicos que comprovam que o funcionário feliz, o funcionário que está bem, saudável mentalmente, ele produz bem. E, com certeza, o funcionário com saúde mental representa saúde financeira para a empresa. Finalizando, sobrecarga, metas abusivas, clima tóxico, intercorrência nas relações e na comunicação, são riscos ocupacionais que devem ser gerenciados como risco físico, químico, biológico, ergonômico, numa perspectiva biomecânica também. Muito obrigada. Vamos às perguntas. Aqui está o meu Insta. Acho que você pode deixar um pouquinho para as pessoas acompanharem, né? Pode sair da tela, por favor. Boa tarde, eu tenho uma pergunta. Reinaldo Ortigara quem fala. Boa tarde. Doutor, pode
Pode se apresentar, por gentileza, doutor Reinaldo é advogado na área trabalhista, atuou nos sindicatos. Sim. Por gentileza, Prazer. palavras. Prazer, Valquíria. Prazer. Prazer, doutora. É uma dúvida até meio simples. Nos ASUS, né, no atestado de saúde ocupacional, no momento da demissão, terá alguma mudança, pelo menos padronizada nas empresas que fazem esse exame de segurança do trabalho? Ou a doutora, de repente, acha que vai ter uma mudança na postura de funcionários ao alegar uma eventual doença mental para justificar como é que eu vou lhe dizer, uma estabilidade? Boa tarde, muito obrigada pela sua contribuição, prazer imenso em conhecê-lo. Vamos marcar para conhecermos pessoalmente, né? O senhor falou uma outra coisa muito importante na sua fala. Existe, quando eu digo que a empresa terá vantagem a médio e longo prazo, quando houver incidência, igual me procurou uma empresa que ela estava com muita dificuldade, porque os funcionários estavam adoecendo mentalmente e tudo agora era de trabalho. Eu falei, calma, vamos fazer uma avaliação. Ele pode até alegar que é do trabalho, mas a empresa vai provar que não existe aquele risco. Aí o que vai acontecer? A gente vai voltar a avaliação para o trabalhador. Então, no primeiro momento, a avaliação vai para o ambiente de trabalho, não tendo risco, a empresa mostrando que não tem risco, a gente parte para a avaliação no indivíduo. Aí ele fez inicialmente uma outra pergunta, que foi duas em uma. Pode repetir, doutor? No início da pergunta. A A questão do ASO. Ok. O que a gente faz? Quando a gente identifica, a norma diz que esses riscos precisam ser gerenciados, e aí há uma conexão entre a NR1 e a NR17, né? Nos termos da NR17. E aí também tem uma conexão com a NR7. Quando o risco ele é baixo, e ele é médio e ele é baixo, não existe obrigatoriamente a necessidade dele ser inserido no PCMSO e no ASO. Se o risco for alto, aí existe essa necessidade, sim, de incluir no PCMSO, incluindo no PCMSO, ele vai para o ASO. O que a gente tem praticado? Deu um risco médio, eu posso, de repente, lá no meu exame periódico, inserir um questionário de monitoramento da saúde mental, não tem problema nenhum. SRQ20, por exemplo, é um instrumento muito bom para isso. Ele não vai dizer se a pessoa está com problema mental ou não, mas ele vai trazer alguns indícios de que precisa aprofundar na investigação. Entendeu? Entendi. Muito obrigado, doutora, pelo esclarecimento. Doutor, eu vou seguir a ordem aqui das perguntas. A pergunta aqui da Vanessa Dias, ela é RH lá da empresa da Crédito Construção. Diante da subjetividade dos fatores psicossociais, quais mecanismos podem garantir segurança jurídica na prática, considerando que existe processos trabalhistas que, em grande maioria, é finalizado em acordos? São duas coisas. A primeira coisa, como que a gente transforma um dado subjetivo em objetivo? Este é, digamos assim, é o grande calcanhar de Aquiles que a gente precisa estar muito atentos a quem vai fazer essa avaliação. Quando nós respondemos, nós temos 10 funcionários, vou citar um exemplo hipotético, nós temos 10 funcionários. Então, vou citar um exemplo que eu fiz o relatório ontem. Nós temos 103 funcionários. 6 funcionários tiveram o formulário, tiveram o resultado alterado. Ou seja, estes 6 funcionários representam quantos por cento dos 103? Opa! Quando eu vou calcular a severidade, que é
o número de pessoas expostas, eu vou jogar naquele percentual. Então, eu consegui, através do instrumento, através do método, através da metodologia, transformar o subjetivo em objetivo. Questão de fazer acordo, não é? Muitas vezes a empresa faz acordos, a experiência que eu vivenciei era assim, quando o risco de perder ele é muito alto. Se a empresa tem uma avaliação dos fatores de riscos bem elaborada, ela tem uma sustentação, ela tem a avaliação dos fatores, ela tem um funcionário do setor que poderá ser uma testemunha da empresa. A empresa, se fosse eu nesse caso, não faria acordo, eu ia até o final. Respondi? É a Vanessa. Vanessa. Qualquer coisa, a Vanessa retorna novamente. Eu quero chamar aqui a pergunta do senhor Márcio, diretor da Comac Jundiaí. Ele registrou no chat, mas se o senhor quiser se manifestar verbalmente, fique à vontade, tá, senhor Márcio? Seja bem-vindo e grata pela sua presença. Oi, boa tarde, tudo bem? Eu sou aqui da Comac de Jundiaí. A minha dúvida é o seguinte, aqui na cidade, como isso tudo é novo, aonde que eu devo procurar uma assistência para prestar esse serviço aqui na empresa? Se a melhor opção, normalmente, vai ser as empresas que prestam serviço de segurança do trabalho, ou se não, existe algum profissional específico que eu deva procurar para prestar esse serviço aqui? Boa tarde, muito obrigada pela contribuição. A empresa tem quantos funcionários? Hoje estamos em 12 funcionários. 12 funcionários. O senhor já tem a empresa que faz o PGR, faz admissional, demissional. Sim, Tá. sim. Então, esta empresa, se ela estiver atualizada, se ela estiver preparada, ela poderá fazer tranquilamente. É possível, não preciso me preocupar com algo muito diferente aqui. É só seguir com esse tipo de empresa. Tá. Se o senhor quiser, nós podemos conversar oportunamente. Tudo bem? Ótimo. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu vou compartilhar com os senhores o contato da nossa convidada e também quero aproveitar para perguntar se a apresentação pode estar disponível para quem assistiu, que estão perguntando. Pode estar disponível. Comac Jundiaí levantou a mão. Tá. Tem mais uma pessoa da Comac Jundiaí para aproveitar, é a Silvia? Ou é a Rita? Eu não sei se a Silvia saiu ou alguma coisa assim, eu não estou conseguindo falar com ela, Valquíria. É isso mesmo que eu ia falar em nome da diretoria da Comac Jundiaí. A dúvida realmente é a que o senhor Márcio, que é o nosso diretor, colocou. Se, doutor, as empresas que fazem os laudos, PCMSO, PPRA, elas estão aptas, devem estar, né, na verdade, aptas também para fazer esse tipo de trabalho, né? É Rita, né? Isso, eu sou executiva da Comac Jundiaí. Então, doutora Rita, é o seguinte, eu não consigo afirmar que sim, porque desde que eu já fazia esse trabalho antes, e quando foi editada a portaria 1419, de 27 de agosto de 2024, e mais especificamente em janeiro de 2025, eu fiz uma imersão na internet, vendo tudo que estava falando, tudo que estava ensinando, tudo que estava sendo propagado. E eu tomei até uma decisão na minha vida, sabe, que tem muito a ver com o meu propósito de vida. Eu tenho 66 anos, trabalhei há 25 anos na melhor empresa do varejo aqui de Mato Grosso, tenho muito orgulho.
de ter trabalhado 25 anos, cuidado da saúde dos trabalhadores e não termos nenhum trabalhador durante esse tempo afastado por adoecimento mental. Então, eu tenho muito orgulho disso. Eu me lancei nesse desafio de fazer palestra, de ajudar as empresas, porque eu ouvi muita coisa equivocada. E uma avaliação de fatores equivocada, ela pode trazer, inclusive, problemas para as empresas. Por quê? Se o risco foi levantado de forma equivocada, eu insiro no PGR um risco que não existe, um funcionário entra com um processo, a possibilidade de uma concausa é muito, no mínimo, uma concausa. Vamos falar de uma causa, mas vamos falar de uma concausa, porque aí dá para a gente entrar na defesa naquela questão de características individuais, propensão ao estresse, enfim. Mas aí cria-se uma prova contra a empresa. O documento poderá ser uma prova contra a empresa. Então, eu não consigo dizer se a empresa que está aí, ela está apta ou não. Porque a gente está vendo de tudo. A gente está vendo, inclusive, pessoas criando formulários na IA. Não tem validade jurídica, não atende à normativa. Entendeu? Acontece de tudo, né, doutora? Tá acontecendo. De tudo, de Sim. tudo. E eu fico muito preocupada porque isso pode reverter em prejuízo contra as empresas, entendeu? Para as empresas. Claro, claro. E Por isso que nós estamos atrás de um profissional para poder fazer para todos os associados, inclusive, e ter um respaldo técnico e jurídico, né, doutora? Exatamente. Aí tem a segurança técnica jurídica, né? Então, essa é a minha preocupação, porque eu entendo que a NR1 ela veio para ser boa para o funcionário, ser boa para a empresa. Por quê? Eu acredito, eu sempre trabalhei nessa perspectiva. O empresário, ele não tira dinheiro do bolso para investir no empreendimento para ter prejuízo. Então, nós precisamos conciliar esse objetivo do empresário, que a gente não pode tirar do horizonte, que é o lucro, com a saúde do trabalhador, seja física ou seja mental, porque aí, inclusive, a gente vai ter a potencialização dos resultados, né? E a NR1, ela veio para ser boa para o funcionário e para os empresários também. Bom, eu quero convidar agora a Natália, que é da nossa associada lá de Rondonópolis, da loja Serpal. Natália, pode ligar a câmera, por favor? Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Sou Natália Zambianco, estou como gerente de RH agora da Elétrica Serpal aqui de Rondonópolis, Mato Grosso. Tenho 20 anos de formação em psicologia, 25 anos trabalhando já com recursos humanos. Eu achei fantástico essa situação da NR1. Eu tenho alguns clientes também por fora que eu faço a questão da gestão da qualidade com as ISOs, né? E a ISO, justamente, ela prioriza o PGR, o PCMSO como documentos vivos, né? Então, como documentos que não param, eles são ativos. E nada mais é do que isso. A gente vai tornar o documento vivo de uma forma muito prática agora. Como você havia falado, eu criei o meu método, mas não o meu formulário, tá? Mas criei o meu método. Então, eu criei um aplicativo, vou só compartilhar com vocês o que nós estamos fazendo aqui na Elétrica Serpal, o que eu estou passando também para os clientes que eu tenho. É um método de aplicativo que eu fiz com o CopSoc, que ele é bem simples, né? Como eu tenho a maior parte do meu processo aqui, dos meus funcionários de operação, então tem que ser uma linguagem mais simples, tem que ser uma linguagem mais que não traga interpretação dúbia, né? Então, assim, como que eu consigo compartilhar aqui, hein? Deixa eu compartilhar só para vocês. Compartilhar a tela. Eu não vou poder compartilhar tudo, mas assim, só para vocês verem, vocês estão enxergando, né? Sim. Então, eu criei um aplicativo muito simples, que ele me dá todos os relatórios, né? Então, aqui é o inventário CopSoc, que a gente já conhece. Inclusive, eu coloquei no meu aplicativo a pesquisa de clima organizacional.
Aqui me traz os relatórios de uma forma é, bem analítica mesmo, por dimensão, por distribuição, por mapa de calor, por unidade, por gestor. Então, eu tenho assim, uma infinidade de relatórios. E não satisfeita, porque eu quero uma coisa um pouquinho mais objetiva, eu fiz um FEMEA, né? Uma análise de modo de falha e efeito dos relatórios que me deu o meu aplicativo. Então, aqui aparece exatamente o que a doutora falou, a questão da severidade, ocorrência, a detecção, né? E aqui eu consigo fazer também o controle, a ação que eu preciso, que é necessário fazer para aquele dado encontrado. Apesar de eu ter colocado aqui no meu aplicativo também questão de plano de ação. Então, tem todos os planos de ação, com todos a severidade, se é baixa, se é média, né? Então, como que eu vou fazer isso, em quanto tempo e quem vai fazer junto comigo? E é isso, eu só queria compartilhar com vocês o que a gente está fazendo e que está funcionando. E aí, os relatórios dessa análise, elas vão para o E-Social para poder garantir que a norma esteja sendo cumprida. Alguém quer perguntar alguma coisa? Faz sentido para você, doutora, esse tipo de. Tudo bem. Sim, faz sentido. Eu tenho, inclusive, do HSIT, do Job Stress Scale, eu tenho também esse tipo de trabalho que você desenvolve. Quantos colaboradores, Natália, estão sob a gestão de vocês aí na Serpal? Hoje são 130 aqui e eu tenho mais 15 na indústria. Muito expressivo. Eu já fiz de 1.200 pessoas usando diferentes instrumentos, justamente por causa da possibilidade de interpretação dúbia. Então, dependendo do grau de instrução, eu utilizo um tipo de formulário, dependendo do grau de instrução, eu utilizo outro. Job Stress Scale, a gente tem aí 16 questões, ele é super rápido também, a gente consegue fazer, inclusive, com a pessoa se ela não tiver letramento, enfim. Mas parabéns, viu? É isso aí mesmo. Eu tô com um cliente que está com 1.150 e nós vamos aplicar isso daqui também neles, porque os relatórios são muito bons, né? E a gente consegue também fazer com o colaborador, caso ele não tenha tanta afinidade com Exato. plataforma, mas hoje quase todo mundo tem afinidade com celular, né? Fica muito simples. Você clicar na bolinha ali é só ter o entendimento correto mesmo da questão. Da questão, exatamente. E é isso, pessoal. Eu espero que dê tudo certo para nós, para todos nós daqui para frente, né? Porque assim como a gente tem que provar por A mais B, a gente não pode esquecer que eles também têm que provar por A mais B, né? Então, assim, a Exato. gente tem que fazer uma análise muito bem feita, inclusive dos nossos atestados médicos, né? Colocar os relatórios de uma forma bem clara e objetiva e assim, dar o suporte que seja necessário. Aqui na Elétrica Serpal, quando houve a minha contratação, por exemplo, há 6 anos atrás, a exigência era que fosse uma psicóloga, justamente pensando nessa situação de que ali na frente ia, aumentando o número de colaboradores, ia ser necessário um acompanhamento mais especializado para esses colaboradores. A Organização Mundial de Saúde, desde a década de 80, eu acompanho todas as diretrizes da União Europeia em relação a isso, mas desde a década de 80 vem sinalizando para a comunidade mundial, no sentido de que o estresse laboral tem aumentado, e a gente foi levando, e a pandemia certamente potencializou esse quadro que nós temos hoje, né? Nós temos aí um gap, inclusive, da nossa capacidade de empatia, que nós vamos levar 2 décadas para a gente resgatar. Mas, enfim, são os desafios, né? É isso mesmo. Muito obrigada, viu, pela apresentação. Qualquer coisa, chama a gente pelo chat também, tá bom? Natália, agradeço pela sua contribuição. A Natália, ela sempre está contribuindo conosco aqui com as demandas do setor e também das pautas de gestão de pessoas, né?
E assim, além dela, tem outras pessoas também que contribuem. Inclusive, quero até dar um spoiler aqui, que a gente já está com uma pré-agenda para realizar o encontro do RH do nosso setor de materiais de construção em breve. Parabéns. E ela tem nos auxiliado a construir, né, esse projeto, e eu tenho certeza que a gente vai conseguir realizar ainda esse ano, e contando com a colaboração de todos vocês e a participação. No segundo semestre, hein, pessoal? Todo mundo, quero ver todo mundo lá. Desde agosto. Tá. O seu Márcio levantou a mão novamente. Quer fazer a pergunta, seu Márcio? Que tem uma no chat também. Oi, não, desculpa. Eu levantei errado, esqueci de abaixar. Tá, eu vou falar que é a pergunta da Giane Cláudia. Se a Giane Cláudia quiser abrir a câmera e o microfone, à vontade. Vou fazer aqui. Giane Cláudia, se no levantamento houver um risco alto e neste período não pode haver desligamento daquele setor de qualquer colaborador, e quando poderemos ter essa certeza? Veja. Uhum. Quando nós podemos ter essa certeza? O que eu posso orientar? Primeira coisa, o funcionário que está doente, ele não pode ser demitido, porque aí pode caracterizar uma demissão discriminatória. A empresa não é obrigada a ficar com uma pessoa que não deu o resultado necessário, independente da condição dela. Você falou a questão do desligamento. Se essa pessoa ela faz o tratamento, ela faz todo o acompanhamento médico, ela fique bem, ela passa pelo médico, o médico coloca como apto, se ela está apta para o trabalho, ela estará apta para o desligamento. Né? Mas ela não pode ser desligada no período que ela estiver doente. Se tem um risco no setor, eu não posso mandar ninguém embora? Posso. Ela tem um risco no setor e ela está adoecida, o adoecimento dela é mental e tem aquele risco no setor. Não é porque tem um risco no setor que a empresa vai ser penalizada o tempo inteiro. O que a gente pode utilizar como mecanismo de prevenção da empresa e defesa da empresa? Eu identifiquei que tem um risco alto. Eu faço um plano de ação, eu coloco no plano de ação determinadas ações, desenvolvo aquelas ações. Em 6 meses eu aplico novamente, eu faço novamente a avaliação dos fatores. Opa, não deu nenhum risco, eu posso fazer alteração no meu PGR, tirando aquele risco. Não é porque ele foi inserido no PGR que ele não pode nunca mais sair. Legal. A Helena Zacarias, ela é também da Comac Jundiaí, colocou no chat. Trabalho no RH do depósito Marcelo e tudo. Minha dúvida é se o questionário será elaborado pela empresa ou tem padrão. Acho que tem padrão. O questionário nunca é elaborado pela empresa, nem para prestadora de serviço. O questionário ele já existe. Por exemplo, HSIT é um instrumento que ele foi desenvolvido pelo órgão de saúde e segurança do Reino Unido. Ele foi validado no Brasil por professores da Universidade de Brasília, que aliás se destaca. São estes instrumentos validados. Nós temos no Brasil o PROARTE, né? O PROARTE ele foi desenvolvido pelo professor Emílio Facas, lá da Universidade de Brasília. Já também fiz um trabalho usando o PROARTE. O PROARTE ele tem uma vantagem que ele tem 4 escalas, né? 2 escalas nós vamos utilizar para identificar riscos e 2 escalas. Uma nós vamos ver sofrimento e outra nós já vamos ver os danos à saúde, né? Pode ser usado estrategicamente, dependendo do contexto laboral? Pode. Então, assim, são instrumentos científicos, validados cientificamente. HSIT, Job Stress Scale, PROARTE, COPSOP, enfim, eu não posso criar instrumento. Não, você está já. Bom, deixa eu ver aqui. Vou passar a palavra para o presidente Marcos Passara, ele tem
umas perguntas para contribuir, né? Só para finalizar, né? Você fez? Tem alguma pergunta que você fez? E agora? Eu acho que todos nós respondemos. Bom, agradecer, então, fazer as considerações finais, agradecer a nossa querida palestrante. Eu acho que foi bem esclarecedor, né? Pelo menos eu acho que deu para atender a demanda inicial, que era um assunto, talvez para alguns novo, né? Mas que, igual já foi explicado, já é uma coisa que está sendo debatida faz tempo, né? Deu para a gente ter uma percepção do que pode, o que deve ser feito de imediato. O meu entendimento bem simplório é que, assim, a questão é o ambiente de trabalho, né? Então, tem que se fazer uma questão dentro do ambiente de trabalho, a empresa se respaldar no sentido que está fazendo a parte dela, na prevenção, né? Que é isso que a fiscalização, creio, vai ver depois. Eu já sofri algumas fiscalizações do Ministério do Trabalho, eu acho que é até bom, porque a gente é um aprendizado. E, assim, o que a gente percebe ao longo de muitos anos, mais de 10 anos que eu já fui fiscalizado, é que cada vez mais eles estão preocupados com a saúde do trabalhador. E agora veio essa novidade que é a saúde mental, né? Então, não há dúvidas que nós, empresários, temos que fazer a nossa parte, né? Então, eu acho que foi um primeiro trabalho da Comac, do Sindicomac, no sentido de trazer informação para o associado, né? Creio eu que essa missão foi cumprida hoje. Agradeço mais uma vez aí a presença de todos, a colaboração de todos os associados, né, e outras diretorias, enfim, né? Muito obrigado. Eu só gostaria de reforçar que você falou muito bem. A empresa agora é responsável pela saúde mental do trabalhador? Não. A empresa é responsável pelo fator. Lá eu coloquei alguns fatores. A comunicação. Vamos colocar relacionamento, que é uma coisa que é tranquila. Tranquila não, e sempre ocorre, porque onde tem pessoas, tem conflito. Relacionamento, ela é um perigo. Tem 2 funcionários que eles não estão se entendendo. Opa! Onde que eu, empresário, entro? Eu vou conversar com um, conversar com o outro, orientar um, orientar outro. Resolveu? Resolveu. É isso que é cuidar do ambiente de trabalho, é isso que é cuidar dos riscos psicossociais. Mesma coisa a comunicação, a liderança, a demanda. Então, assim, parabéns, eu acho que espero ter contribuído, né? É uma área que eu amo de paixão. Meu sonho era ser psicóloga, né? Eu fiz o direito, porque contribui muito, dá essa segurança jurídica para tudo que a gente vai fazer, mas eu espero ter contribuído, me coloco à disposição. A Valquíria vai compartilhar depois o meu telefone, me coloco à disposição, e muito obrigada e sucesso a todos nessa jornada, né? Só para o seu Instagram? Meu Instagram é @doutora Alaide Bruno, @doutora Alaide Bruno. Tem 2 As, doutora Alaide Bruno. Vamos abrir a câmera para a gente fazer uma foto, né, pessoal? Se puderem abrir a câmera para a gente registrar o momento. Nós vamos enviar o material na sequência no grupo de todos vocês. Isso. Quem não acaba, muito lá. O pessoal é tímido. Peraí, vamos abrir. Se alguém mais quiser falar mais alguma coisa. Valquíria, acho que tem uma perguntinha no chat, Valquíria. Lê para nós aí, Rita. Você é nossa parceira, ajuda aí. Espera um pouquinho, deixa eu ver. Ai, menina, peraí. Aqui, eu consigo abrir aqui. Acho que vai dar. Aqui, ó. Dá para ver? E se conversar e não resolver entre 2 funcionários? A pergunta da Silvia. Para mudar de setor. Exatamente. Ele já está, na realidade, nós precisamos fazer a nossa parte. Igual ele já deu a ideia, muda de setor. Existe nós não podemos criar cargo, nós podemos criar vaga para colocar o funcionário. Existe uma vaga, você já conversou várias vezes, não conseguiu, já advertiu, enfim. Troca de setor. Trocar de setor. Chegou lá, começam os mesmos problemas. Aí é uma hora da empresa tomar a decisão, né? Será que esse funcionário é o ideal para estar fazendo parte da sua equipe? Né? Então, precisa pensar nisso.
E agora foi, né, gente? Então, 1h15 de webinar, acho que é um tempo bom, né? Para todo mundo continuar com seus afazeres. Agradecer mais uma vez e até a próxima. Vamos fazer a foto. Marina? É pergunta? Não, só obrigada. É isso, gente. Gratidão, viu? Até mais. Tchau, Abraço. obrigada. Muito obrigada, viu? Obrigada, Valquíria, obrigada pela oportunidade. Nós tivemos lojistas nossos associados aqui. A Valquíria é uma parceirona, viu, presidente? Muito, muito parceira. Até Tá mais. Até todas. Abraço. Obrigada. Sucesso. Tchau, gente. Obrigada. Sucesso. Tchau.